Olá, bem-vindo a Novo Tempo. Hoje tenho também uma mensagem muito especial para partilhar consigo a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. Não apenas ela é importante para si, mas também para mim. Conta-se a história de um artista e a sua grande obra. Este artista era um artista talentoso que passou anos a esculpir uma magnífica estátua de mármore. O detalhe era impressionante e o brilho da pedra revelava exatamente a sua dedicação. Certo dia, um visitante aproximou-se e perguntou: "Quanto tempo demoraste a fazer esta obra?" O artista sorriu e respondeu: "Toda a minha vida." O visitante, ele ficou confuso, pois a obra parecia recente. O artista explicou: "Olha, cada traço, cada marca, cada polimento foi moldado não apenas pelas minhas mãos, mas pela minha experiência, pelas escolhas que eu fiz, pelas horas que eu passei a observar e a sentir o que esta pedra poderia tornar-se. Esta obra não é apenas o trabalho de um momento, mas é o reflexo da minha vida, da minha jornada." Assim como este artista, muitas vezes nós estamos tão ocupados a moldar a nossa vida que nos esquecemos de passar tempo com aquele também que pode transformar verdadeiramente a nossa vida. E esta história deste artista fez-me lembrar também a história que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. A história de Marta e de Maria. Elas representam estas duas realidades. Uma vida atarefada com aquilo que nós fazemos e uma vida transformada pelo tempo que nós passamos com Jesus. Então, nesta história nós podemos encontrar aqui algumas notas, e a primeira é exatamente este refúgio de Betânia e a diferença entre Marta e Maria. A casa de Marta e Maria em Betânia era um lugar especial, era um refúgio para Jesus. Era ali que ele encontrava descanso das suas viagens, do tumulto de Jerusalém, da resistência dos líderes religiosos. Betânia estava a menos de 3 quilómetros de Jerusalém. Em João, no capítulo 11, versículo 18. E os evangelhos mencionam várias visitas de Jesus também a esta casa. Podemos ver isso em Mateus, no capítulo 21, em Marcos, no capítulo 11, em Lucas, no capítulo 19. E desde que Maria percebeu quem era Jesus, a sua vida mudou completamente. No entanto, os outros ainda a viam com alguma desconfiança. Para muitos, ela era apenas uma jovem inconsequente, sem futuro promissor. Alguns comentadores identificam mesmo Maria de Betânia com a pecadora perdoada, em Lucas capítulo 7, versículos 36, com Maria Madalena, também de quem Jesus também expulsou 7 demónios, em Lucas no capítulo 8, versículo 2. Mas o que realmente importava era que Jesus viu nela algo de diferente, uma alma transformada pela sua graça. Marta e Maria são contrastadas nas suas atitudes diante de Jesus. Marta, preocupada em preparar tudo para a visita de Jesus, estava inquieta com as suas muitas tarefas. Maria, por outro lado, escolheu parar tudo para estar aos pés de Jesus. Quantas vezes nós somos também como Marta? Ouvimos falar de Jesus, sabemos que Ele está perto, mas estamos demasiado ocupados para verdadeiramente parar e para ouvirmos a sua voz. E quantas vezes deveríamos ser como Maria? Deixar de lado as distrações e simplesmente estar na presença de Jesus. Marta e Maria são realmente contrastadas nas suas atitudes diante de Jesus. Marta, preocupada em preparar tudo para a visita de Jesus, ela estava mesmo inquieta com as suas muitas tarefas. Maria, por outro lado, escolheu parar tudo para estar aos pés de Jesus. Quantas vezes nós somos como Marta? Sabemos que Jesus está por perto, mas estamos tão ocupados com a vida que não temos tempo para Ele. Corremos de um lado para o outro, ocupados com os compromissos, mas esquecemos o mais importante, que é a presença de Deus. E quantas vezes deveríamos ser como Maria, deixar de lado as distrações simplesmente para ouvir a voz de Jesus? Vivemos realmente numa sociedade que valoriza a pressa, que valoriza a produtividade, mas será que nós estamos a dar prioridade àquilo que realmente é importante? Fazemos
tempo para Jesus na nossa rotina? Tiramos tempo para isso? Será que quando nós oramos, nós conseguimos ouvir realmente a voz de Deus ou estamos simplesmente apressados? Se queremos que Jesus seja o nosso refúgio, precisamos de escolher estar na presença dele. A segunda nota neste texto é refletir um pouco sobre esta cultura, não é? A cultura da época e o desafio de Maria. Sabe que na cultura judaica daquele tempo o papel da mulher era restrito. O estudo das Escrituras e o discipulado eram considerados papéis exclusivamente masculinos. A lei judaica desencorajava que um homem falasse muito tempo com uma mulher, mesmo que fosse a sua esposa. Os mestres rabínicos ensinavam que ensinar a Torá a uma mulher era equivalente a ensiná-la à libertinagem. Neste contexto, a escolha de Maria era realmente uma escolha radical. Ela ousou assumir a postura de um discípulo, imaginem só, sentando-se aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Lucas, no capítulo 8, menciona que Jesus tinha mesmo discípulas, incluindo mulheres de estatuto elevado, como Joana, a esposa do procurador de Herodes. Maria representa todos aqueles que, apesar das barreiras, escolheram ou escolhem aproximar-se de Jesus. Há alguma coisa na tua vida que te impede de aproximar-te de Jesus? Talvez seja o medo, talvez seja a vergonha, ou até mesmo a rotina do dia a dia. Mas, tal como Maria, nós somos chamados a sentar-nos aos pés de Cristo para podermos aprender dele. É interessante que Maria quebrou todas essas barreiras. Ela sentou-se aos pés de Jesus, assumindo então a postura de um discípulo. E é exatamente isso aquilo que Jesus quer que nós façamos, assumir esta postura de discípulo, de aprendizagem constante com Jesus. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 1 a 3, nós vemos que Jesus também tinha estas mulheres que o seguiam. Joana, a esposa do procurador de Herodes. Talvez podemos refletir um pouco neste texto e perguntarmos-nos, mesmo a nós próprios, o que é que realmente nos impede de estarmos mais próximos de Jesus? Será que é a rotina diária, o trabalho que nós temos, tanta coisa que nós temos que fazer? Será que é o medo daquilo que os outros vão pensar? O que é que eles vão pensar se me virem entrar numa igreja, por exemplo? Será que é o peso do passado? Maria ensina-nos que não há desculpas para não estarmos aos pés de Jesus. Uma outra nota desta história de Maria e de Marta é que às vezes o bom impede-nos de escolhermos o melhor. E vemos realmente que Marta, ela queria fazer o melhor para receber Jesus. O seu desejo de servir era legítimo e até mesmo era necessário. Mas no meio das suas preocupações, ela perdeu a oportunidade de estar com Jesus. Prezado amigo, quantas vezes o nosso ativismo nos afasta de Deus? É que nós temos tanta coisa para fazer que nos esquecemos de Deus. E é interessante que Jesus não criticou Marta por querer servi-lo, porque o problema não era o que ela estava a fazer, mas era aquilo que ela estava a perder. Muitas vezes damos tanta importância ao acessório que perdemos o essencial. As nossas prioridades nem sempre refletem aquilo que é o mais importante. E é por isso que Jesus fala com carinho a Marta e diz: Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas só há uma coisa que é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 41 e versículo 42. Jesus então não desprezou o serviço de Marta, mas mostrou-lhe que antes de fazer algo por ele, ela precisava de estar com ele. Será que nós também estamos tão ocupados, mesmo que às vezes a trabalhar para Deus, que nos esquecemos de estar com Deus? O que Marta fez não era errado. Ela até estava a servir a Jesus, não é? O problema é que no meio das tarefas, ela perdeu o foco daquilo que é essencial. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Podemos até ir à igreja, mas não encontramos tempo para um verdadeiro encontro com Deus. Podemos até servir nos ministérios da igreja, mas esquecemos de alimentar a nossa relação com Jesus. Mas o conselho de Jesus a Marta é: Marta, Marta,
Tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas há uma só que é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Prezado, será que estamos a gastar mais tempo a trabalhar para Deus do que a passar tempo com Deus? Ou será que nós estamos tão preocupados com as tarefas, com tantas tarefas que nós temos na nossa vida, que nos esquecemos de Jesus, que nos esquecemos de Deus, que não nos lembramos que Deus existe e que Deus realmente tem planos, até se calhar melhores do que aqueles planos que nós temos para nós próprios? Deus não quer apenas o nosso serviço. Deus não quer apenas que nós estejamos ocupados com muitas coisas, com muitos afazeres na nossa vida. Deus não quer apenas que nós tenhamos um trabalho, um bom emprego, isso é importante. Deus não quer apenas que nós estejamos envolvidos nos nossos estudos, naquilo que nós fazemos na universidade, nos nossos trabalhos, na nossa escola. Mas Ele quer o teu coração. Ele quer o nosso coração. E daí que nós podemos encontrar um outro tópico aqui desta lição também, ou desta história de Marta e de Maria, que é a prioridade. Qual é a tua prioridade? A prioridade do encontro com Jesus. É que Jesus não pede que nós abandonemos o nosso trabalho, que abandonemos a nossa família ou que abandonemos as nossas responsabilidades. Mas o que Ele pede é que o coloquemos em primeiro lugar. Há realmente muitas coisas importantes na vida, mas uma só é essencial. E aquilo que é essencial é um relacionamento vivo com Jesus. Talvez hoje estejas como Marta, preocupado com 1001 coisas, que se calhar até nem tens tempo para ouvir esta mensagem. Ou talvez estejas como Maria, disposto a parar e ouvir a voz de Deus. O que Jesus diria se entrasse na tua casa hoje? Estarias demasiado ocupado para o receber? Ou, quem sabe, terias a boa escolha, escolherias a boa parte? A nossa sociedade, ela valoriza o ativismo, a produtividade e os resultados. Nós não podemos parar, temos de estar em constante movimento, não é? Temos de estar em constante ação. Mas Jesus ensina-nos que o mais importante é o tempo que nós passamos com Ele. Antes de servirmos, antes de fazermos qualquer outra coisa na nossa vida, é muito importante nós estarmos na sua presença. Então, Jesus não nos pede para nós abandonarmos as nossas responsabilidades, mas o que Ele nos pede é que nós o coloquemos em primeiro lugar. O trabalho é importante, mas Deus vem em primeiro. A família é uma bênção, mas não deve substituir o nosso tempo com Deus. Talvez poderíamos tirar aqui algumas aplicações práticas também para a nossa vida pessoal. É que a nossa relação com Deus, ela precisa de ser uma prioridade. Eu sei que muitas vezes nós vivemos numa sociedade, num mundo que realmente é tão inconstante e temos tantas coisas para fazer na nossa vida, mas antes de nós fazermos algo por Deus, ou antes de nós fazermos qualquer outra atividade, nós precisamos também de estar com Deus. Muitas vezes na minha vida eu tenho sentido isso. Tenho sentido que às vezes estou demasiadamente ocupado com muitas coisas e nós precisamos de tirar um tempo para estar com Deus. E sabe, quando nós tiramos esse tempo para estar com Deus, como esta mulher o fez também para estar aos pés de Jesus, para aprender de Jesus, nós podemos aprender tanto com Ele e essa paz que muitas vezes nós não temos quando estamos neste ativismo e neste corre-corre da nossa vida, nós perdemos se realmente nós não tomarmos um tempo para estarmos com Jesus, para nos colocarmos aos pés dEle, para ouvirmos a sua voz, para vermos os conselhos que Ele tem para nós, para percebermos quais são as dicas e as orientações que Jesus tem para nos dar à nossa vida. Muitas vezes nós perdemos porque não somos capazes de parar para estar aos pés de Jesus. Olharmos para esta história e ao voltarmos à história do artista e da sua obra, acontece o mesmo. Muitas vezes estamos tão preocupados em moldar a nossa vida, em conquistar objetivos e em fazer coisas que nos esquecemos daquilo que é o mais importante: deixar Deus moldar-nos a nós. E talvez hoje eu diria aos ouvintes que nos estão a ouvir também, quem sabe, pudessem refletir um pouco sobre isto. Até que ponto é que na tua vida tu tens estado demasiadamente ocupado com muitas outras coisas
esquecendo daquilo que é o mais importante, esquecendo que realmente nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos fez, um Deus que nos criou, um Deus que tem planos para nós, um Deus que certamente não quer que nós continuemos a viver uma vida de pecado, que nós não continuemos a viver esta vida aqui com tantos e tantos problemas, mas que prometeu um dia nos dar a vida eterna, onde nós podemos viver eternamente com Ele. Sabe, prezado amigo, é muito importante para isso tudo nós percebermos esta lição desta história. Quem sabe tínhamos que parar de fazer alguma coisa que nos está até mesmo a tirar a nossa própria saúde, para pensarmos e tirarmos um tempo para estarmos com Jesus. Marta, por mais bem intencionada que fosse, ela precisou de se lembrar daquilo que realmente importava. E é interessante que Jesus não rejeitou Marta, nem rejeita cada um de nós, mas Jesus convidou-a a encontrar nele a verdadeira paz. E hoje Jesus convida-te também a fazer uma pausa para escolher a melhor parte. Ele deseja que não estejas apenas envolvido com as tarefas do dia a dia, mas que tenhas um encontro verdadeiro e transformador com Ele. Quando nós olhamos para esta história, nós vemos que realmente há aqui alguém nesta história que perdeu aquilo que era o mais importante. Quem sabe, se calhar na tua vida também não estejas a perder algo que é muito mais importante. Se Marta tivesse compreendido isto naquele momento, talvez tivesse largado tudo e sentasse também aos pés de Jesus. E tu, prezado amigo, vais continuar a correr de um lado para o outro, ou vais também escolher a boa parte que ninguém te pode tirar? Sabe, é que Jesus está à tua porta e Ele quer encontrar-se contigo. O que é que tu vais escolher? O texto bíblico, Jesus quando vai falar com elas, Jesus vai dizer: há uma coisa que é necessária, Maria. Marta, aliás. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 42. Por isso, hoje eu queria deixar também esta mensagem desta palavra que realmente nos inspira a compreendermos que há escolhas que nós temos que fazer na nossa vida. Muitas vezes nós podemos fazer escolhas erradas na nossa vida. Até podemos estar a fazer coisas interessantes, coisas muito boas, coisas que até poderão ser muito importantes para a nossa família, para o nosso trabalho, mas às vezes podemos estar a perder aquilo que é realmente o mais importante mesmo na nossa vida. E talvez, ao refletirmos sobre esta história, o meu desejo é que Deus possa ajudar-te a ti e também a mim, porque esta mensagem também é para mim, que Deus possa também te ajudar a fazer uma boa escolha. Que Deus te abençoe e que possas escolher hoje e sempre a presença de Jesus como uma prioridade na tua vida. Que Deus o abençoe, que Deus te ajude nesta vida, nesta luta, para que possas conseguir encontrar este equilíbrio entre aquilo que é importante, entre aquilo que é urgente, e que Jesus possa ter exatamente esse lugar especial no teu coração também. Às vezes podemos estar distraídos com muitas coisas, com muito trabalho, com muito ativismo, com muitas tarefas que temos que fazer. O nosso dia está cheio de tarefas, o nosso calendário está demasiadamente ocupado com muitas coisas que nós temos que fazer, mas há uma coisa que é importante, que nós nunca podemos esquecer, é nós podemos ter esse encontro com Jesus. Talvez, quem sabe, possamos começar o nosso dia logo pela manhã, pegando num texto bíblico, pegando num versículo da Palavra de Deus e lermos esse texto e refletirmos sobre o que é que aquilo quer dizer para a minha vida prática, para a minha vida pessoal. Quem sabe possamos, ao acordar pela manhã, acordarmos com este desejo de tirarmos este tempo, porque é um momento mais a sós, muitas vezes, ainda não existe muito barulho, muito ruído à nossa volta, um momento em que nós estamos tranquilos, pegando na nossa Bíblia para podermos estudar, para podermos ler, para podermos refletir sobre esse amor de Jesus. Talvez, se alguém está a ver e ouvir neste momento, possa também sentir esse desejo no seu coração e queira compreender mais ainda de Jesus, compreender mais ainda da Palavra de Deus. Pois bem, nós estamos disponíveis também para o ajudar, se for esse o seu desejo também. Escreva também para nós,
nós poderemos ajudá-lo a estudar a Bíblia, a compreender melhor também a palavra de Deus, a compreender melhor também esse Jesus que continua ainda hoje também disponível. Esse Jesus que não é apenas um Jesus que foi no passado, que existiu no passado, que existiu há mais de 2000 anos, mas é alguém que ainda hoje continua disponível para o ajudar e para o abençoar também na sua vida, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Por isso, se realmente for o seu desejo, escreva também para nós, nós teremos todo o prazer, toda a alegria também em o ajudar e caminharmos juntos, porque no fundo esta é uma caminhada que Jesus também pede de cada um de nós. Podemos caminhar juntos e podemos estudar juntos para compreender melhor também esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Pois esta é a história, esta é uma mensagem especial que Jesus nos traz a cada um de nós, que Jesus me traz a mim também, mas que Jesus está ainda hoje disponível para também ter esse encontro contigo, para poder refletir contigo, para poder meditar também contigo, para poder te ajudar também nas tuas lutas e nas tuas dificuldades. Prezado amigo, este é o Jesus de Maria e de Marta, é o mesmo Jesus também que hoje está disponível para descer e para ficar ao nosso lado, para o podermos ouvir. Na minha vida pessoal, muitas vezes eu tenho sentido esse Deus maravilhoso. E quando de manhã eu me ajoelho, quando de manhã eu estou em oração com Ele, quando de manhã estou em meditação da Sua Palavra, muitas vezes Jesus me diz, na minha reflexão, na Sua Palavra, muitas vezes eu encontro soluções para os problemas que às vezes eu não conseguia encontrar. Porque Jesus, porque ao estarmos aos pés de Jesus, Ele nos ajuda a podermos encontrar essas soluções para os problemas que muitas vezes temos que enfrentar na nossa vida. Às vezes não é fácil. Temos uma vida muito corrida, não é verdade? Com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas Jesus ainda hoje está disponível para nos ajudar, se nós estivermos também disponíveis para ficarmos aos pés de Jesus. Por isso esta é a mensagem que eu queria partilhar também consigo, porque ela é importante para mim em primeiro lugar. Tirarmos um tempinho para estarmos com Ele, irmos à Sua presença, fazermos boas escolhas. Mesmo que às vezes nós possamos ter tantas outras coisas para fazer, temos que fazer uma boa escolha. Temos que dizer, não, este agora é o momento para eu estar aos pés de Jesus. Este agora é o momento para eu ler, nem que seja só um versículo ou dois, não precisamos ler a Bíblia inteira. Este agora é o momento para nós refletirmos, para eu refletir na Sua Palavra e para eu poder encontrar aqui algo que me possa dar a força, que me possa dar a coragem para enfrentar as minhas dificuldades, sejam elas quais forem, sejam financeiras, sejam na área da saúde, sejam na área relacional, na área emocional. Jesus ainda hoje está disponível para nos abençoar e para nos ajudar. E nós podemos aprender tanto com Ele, se nós realmente tirarmos um tempinho e fizermos de Jesus essa prioridade da nossa vida. Por isso, que Deus te abençoe e que Deus te possa ajudar também nessa escolha. Disponibiliza, não é? O teu coração, abre o teu coração para despender este tempo para estar com Ele. Às vezes não é fácil, porque nós corremos e estamos tão habituados a correr, tão habituados a caminhar, tão habituados neste ativismo que às vezes temos dificuldade em parar, que às vezes temos dificuldade em parar porque estamos acelerados demasiado, não é? E muitas vezes podemos até ter alguns problemas mesmo com a nossa própria saúde, porque estamos constantemente nesta correria. O Senhor deseja hoje te abençoar também. Estás tu disponível para o aceitar? Estás tu disponível para abrir-lhe o teu coração? Estás disponível para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer nesta relação com Ele, quando orares, quando falares com Ele pela manhã? Deixa um tempinho para ouvir, não apenas para falares na oração, mas também para ouvir. Para leres, para perceberes o que é que Jesus tem para te dizer, mas também para ouvires aquilo que Jesus tem para te dizer e para te abençoar. Que Deus te abençoe e que possas escolher hoje e sempre a presença de Jesus como a prioridade da tua vida.